Imagine-se neste cenário. Você está desempregado há meses, lutando para encontrar uma fonte de renda para sustentar sua família. Um dia, você recebe uma oferta de emprego de um fazendeiro local. Ele precisa de ajuda na colheita e está disposto a pagar um valor generoso por um dia de trabalho árduo. Você aceita a oferta e começa a trabalhar na colheita por volta das 6 horas, agradecido pela oportunidade de ganhar dinheiro honestamente. À medida que o dia avança e você se esforça para completar suas tarefas, novos trabalhadores chegam em grupos por volta das 9, meio-dia, 15 e 17 horas aproximadamente. Eles se juntam a você na lavoura para trabalhar. Mas algo inesperado acontece. Para sua surpresa, ao final do dia, quando é chegada a hora do pagamento, por volta das 18 horas, todos recebem o mesmo valor que você, ainda que muitos tenham trabalhado apenas algumas horas. Como você se sentiria nessa situação? Injustiçado? Enganado? Talvez até dominado por um sentimento de indignação? Afinal, você trabalhou mais, se esforçou mais, sacrificou mais tempo. Por que os outros mereceriam o mesmo que você? Essa é a questão que a parábola dos trabalhadores na vinha nos convida a ponderar. Vamos explorar juntos o significado por trás dessa história intrigante e descobrir como ela revela um pouco da profundidade do amor, da graça e generosidade de Deus, e como esses atributos vão muito além das nossas noções terrenas de mérito e recompensa. Mateus, capítulo 20, versículos 1 e 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Nossa perspectiva com relação à parábola começa a tomar forma quando entendemos que o homem, pai de família, representa Deus. Os trabalhadores representam aqueles que creem e se dedicam à sua obra, os seguidores de Cristo. Versículos 3 e 4. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. A hora em que o dono da vinha sai para contratar mais trabalhadores, representa diferentes estágios na vida de uma pessoa que aceita o chamado para servir a Deus, e por consequência, ao arrependimento. A vinha simboliza o reino de Deus, a esfera da atividade redentora de Deus na terra. Saindo outra vez perto da hora sexta e da nona, fez o mesmo. E saindo perto da 11ª hora, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Os que estão ociosos podem representar aqueles que ainda não foram alcançados pela mensagem do Evangelho, seja por falta de oportunidade ou resistência. Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e o que for justo recebereis. Neste versículo, os trabalhadores que foram contratados por último expressam sua frustração por estarem desempregados até aquele momento. Eles revelam sua situação de desamparo e necessidade, dizendo que ninguém os havia contratado até então. Isso pode representar aqueles que estão à margem da sociedade, os excluídos, os que foram esquecidos ou negligenciados. É aqui que toda a nossa mentalidade com relação ao trabalho na vinha como algo penoso precisa mudar. É importante entender que trabalhar na vinha, que simboliza o reino de Deus, é uma bênção e privilégio. Muitas vezes as pessoas interpretam o serviço a Deus como uma obrigação ou uma tarefa entediante, esquecendo-se de que é uma oportunidade preciosa de participar ativamente do propósito de Deus na terra. Cada um de nós tem dons, talentos e habilidades únicas que podemos usar para servir a Deus e aos outros. Seja pregando o Evangelho, ajudando os necessitados, ensinando, encorajando, ou até mesmo trabalhando em nossas profissões comuns com integridade e dedicação, podemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Versículos 8 e 9. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam 1 denário cada um.
Vemos o dono da vinha instruindo seu mordomo a pagar os trabalhadores, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Essa ordem inversa de pagamento é proposital e serve para destacar a surpresa e o desconforto que os trabalhadores que foram contratados primeiro vão sentir a seguir. Acompanhe comigo do versículo 10 ao 12. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Essa passagem reflete a mentalidade humana de esperar uma recompensa proporcional ao esforço ou ao tempo investido. Os trabalhadores agora expressavam insatisfação e descontentamento. Por mais que alguns de nós possamos estar inclinados a concordar com eles, no reino de Deus, isso pode nos revelar uma atitude de inveja e ressentimento em relação à generosidade do dono da vinha para com os outros trabalhadores. Note a retidão e determinação na resposta sincera do proprietário da vinha. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? A resposta do proprietário da vinha lembra aos trabalhadores insatisfeitos que ele não está agindo injustamente ao pagar a todos igualmente. Ele cumpriu sua parte do acordo ao prometer 1 denário a cada um deles. E mais do que isso, ele enfatiza sua liberdade como dono da vinha de fazer o que quiser com o que é seu. Sua generosidade não deve ser motivo de ressentimento, mas sim motivo de celebração. É uma lição sobre a igualdade da salvação, que não é baseada em mérito humano, mas pela graça de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 16. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser escolhido não se refere a um favoritismo arbitrário por parte de Deus. Não é um privilégio reservado a alguns poucos privilegiados. Os escolhidos são aqueles que, pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, aceitam o convite para fazer parte do reino e vivem de acordo com os princípios desse reino, manifestando os frutos do Espírito Santo em suas vidas. Imaginem-se agora na posição daqueles trabalhadores que iniciaram a jornada desde o amanhecer. Como se sentiriam? Agora, visualizem o idoso que se juntou à colheita apenas na 1/10 hora de sua vida, recebendo o mesmo denário. Será que ele, que atravessou décadas sem conhecer a graça, ainda murmuraria contra a generosidade do dono da vinha? E se você fosse esse idoso, murmuraria ou seria grato pela oportunidade? Essa parábola não é apenas uma narrativa, é um espelho que reflete nossa própria jornada espiritual. Somos como os trabalhadores na vinha, às vezes, nos considerando merecedores demais, esquecendo-nos da generosidade daquele que nos chamou. O dono da vinha, representado por Deus, não nos trata com justiça estrita, pois se o fizesse, seríamos consumados e destruídos por conta dos nossos pecados, mas com uma graça que transcende nossa compreensão humana e a mera distribuição de salários. É um espelho do próprio coração de Deus. Ele nos desafia a questionar nossas noções de merecimento e a mergulhar na profundidade de sua misericórdia. Deus está interessado na genuinidade de nosso arrependimento e na entrega ao sacrifício de Cristo. Lembrem-se que o arrependimento gera mudanças e que as obras justificam a fé, pois a fé sem obras é morta. Mas pela graça somos salvos, nunca pelo nosso próprio esforço. Mesmo para aqueles que pensam que suas vidas estão chegando ao fim, Deus oferece o mesmo convite. Arrependam-se, tenham fé em Cristo e recebam sua graça. Não é sobre as horas de trabalho que acumulamos na vinha da vida. É sobre a grandiosidade da misericórdia divina. Este é o desafio radical que esta parábola nos lança. Abandonar nossa mentalidade de mérito e abraçar a vastidão insondável do amor de Deus.
Ele nos chama a questionar nossos próprios olhos invejosos e a nos abrir para a sua graça, que não conhece limites. Que possamos, então, nos render à sua generosidade sem reservas, encontrando assim a verdadeira paz. Ao refletir sobre essa parábola, somos convidados a nos examinar profundamente. Será que somos gratos pela generosidade de Deus? Ou nos encontramos murmurando diante de suas bênçãos concedidas a outros? Será que compreendemos verdadeiramente a profundidade de nossa própria necessidade de sua misericórdia? Ou nos consideramos mais dignos do que realmente somos? Que essa mensagem nos conduza a uma humildade renovada e a uma gratidão mais profunda pela graça abundante de Deus. Que possamos sempre lembrar que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza é encontrada na simplicidade do coração e na generosidade desmedida do amor do nosso Criador. Agradeço por dedicar o seu tempo até aqui. Se este conteúdo tocou o seu coração, se inscreva e deixe o seu gostei. Isso me inspira a prosseguir. Críticas construtivas são sempre bem-vindas nos comentários, e que cada compartilhamento seja um elo para propagar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos.